medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Dovec e a gente vai para mais uma aula referente à patologia, essa playlist que nós estamos fazendo. Então, se você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas, se inscreve no canal e deixe seu joinha para ajudar a gente aqui a sempre estar fazendo novos conteúdos para você. E vamos ao que interessa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a insuficiência hepática aguda. Lembrando que existe uma aguda e uma crônica. Mas para a gente dar um primeiro passo, nós temos que lembrar que para que exista uma insuficiência hepática, é necessário que 90% desse fígado esteja comprometido, ou seja, a sua funcionalidade. Então, olha só que coisa interessante, 90% é quase todo o fígado estando comprometido para que exista uma insuficiência hepática, ele não consiga mais exercer a sua função. E hoje nós vamos falar da insuficiência hepática aguda, lembrando que existe uma aguda e uma crônica. E qual é a diferença entre elas? Primeiro, a insuficiência aguda, ela é marcada por ser rápida, brusca, maciça. É uma lesão que ocorre rapidamente, destrói esse fígado. Ou seja, o que você tem que saber é que a aguda é rápida. Quando a gente fala de insuficiência crônica desse fígado, que a gente tem que lembrar é que é aquela lesão que ocorre a longo prazo, ela é insidiosa. Há um longo período de tempo existe essa lesão constante até que ocorra uma insuficiência hepática crônica. Então, essa é a diferença. E a videoaula de hoje nós vamos falar da insuficiência hepática aguda. O que a gente tem que falar? De início, ela vai causar dois grandes problemas no nosso organismo, que seria a encefalopatia e coagulopatia, que a gente vai destrinchar mais à frente nesse vídeo. Mas, ressaltando, ela é marcada por ser rápida, brusca, uma lesão rápida desse fígado. E se a gente pudesse falar em quantidade de tempo, seria aproximadamente 25, 26 até 27 semanas, marcando realmente que é um período muito rápido de sofrer uma insuficiência de um órgão, no caso, o fígado. Ele vai ser causado principalmente por algumas ações. Entre elas, pode ocorrer até mesmo por uma reação autoimune. O próprio sistema imunológico pode atuar sobre esse fígado, destruindo ele, levando a uma insuficiência. Ou até mesmo por um problema de ingestão de toxinas ou de agentes tóxicos. Uma pessoa que faz uso de elementos tóxicos pode levar a essa insuficiência hepática aguda. Também podemos citar uma hepatite, a hepatite B, C e D seria marcado por levar essa insuficiência hepática aguda. E lembrando que antigamente essa insuficiência hepática aguda era tão rápida que eles chamavam isso de hepatite fulminante. Antigamente eles chamavam assim. Hoje é insuficiência hepática aguda. Lembrando também que ela leva a uma esteatose microvesicular. Isso também vai ser uma das causas dessa insuficiência hepática aguda. Isso a gente falando de algumas características básicas. O que ela causa, que seria uma coagulopatia, uma encefalopatia, as causas hepatite B, C, D, o que a gente já acabou de falar. Mas na microscopia, é possível a gente ver alguma coisa? Sim, é possível. Olha essa imagem. Nessa imagem a gente pode ver o fígado e claramente ele está necrosando, ele está cheio de necrose no seu parênquima. Existe uma ampla necrose do parênquima hepático nessa imagem. E claro, qual é o problema dessa necrose? É que onde existe necrose, existe uma involução do órgão, ele vai perdendo a sua funcionalidade. Claro, as células principais que vão fazer a função desse órgão vão sendo destruídas e vai substituindo as células funcionais por um tecido necrótico, que é o que a gente observa bem nessa imagem. Agora, olha essa outra imagem. Eu acho que nessa outra imagem fica muito mais clara essa necrose. Olha como está necrosado esse fígado.
E existe ainda um parênquima ali, que você vê nessa borda inferior, porém é o que restou realmente, esse parênquima desse fígado. Foi o que restou de toda essa necrose que a gente consegue ver na imagem. Outra imagem que a gente pode ver é essa aqui, onde a gente observa os sinusoides dilatados desse fígado. Os sinusoides dilatados, e principalmente o que a gente tem que saber é o desaparecimento, destruição dos hepatócitos. Lembrando que os hepatócitos são as células funcionais desse fígado. Se eu destruo aquela célula que é funcional, o fígado torna-se o quê? Infuncional, não vai ter função nenhuma. Perdeu as células motoras, se assim a gente pode dizer, as células que têm a sua função naquele órgão. Então a gente vê nessa imagem um sinusoide dilatado, perda das células funcionais, que é preocupante, porque se eu perco as células funcionais, esse órgão para de funcionar, não vai ter mais a funcionalidade. Outra imagem que a gente pode observar agora são essas células, abundantes células. Existe muitas células, você pode ver, tá cheio de pontinho roxo, isso aí são as células. E o que é isso? O que a gente está observando? A gente está observando um infiltrado inflamatório. E o que é esse infiltrado inflamatório? Nada mais é do que células de defesa que migram para esse fígado, como os leucócitos, a fim de sanar o que está acontecendo, sanar aquela necrose, aquela inflamação sucessiva que está ocorrendo rapidamente, que é o caso da insuficiência hepática aguda, que a gente falou que é brusca, rápida. Então, existe um grande infiltrado inflamatório. Muitas células vão para aquela região para tentar sanar esse problema. E, claro, vai ocorrer mais e mais necroses. E ainda podemos ver outra imagem. Então, a gente já viu essa invasão de células de defesa. E nessa outra imagem a gente pode observar mais características ainda referente a essa degradação e necrose. O que nós podemos observar nessa imagem? Nós podemos observar uma colestase intrahepática, uma colestase dentro desse fígado, que nada mais seria que a presença de bilirrubina nele. E é essa porção meio amarronzada que você vê na foto. Essa imagem histológica, nós também podemos ver que os hepatócitos, as células funcionais, estão meio balonizados, meio arredondados. Isso demarca também uma degradação dessas células funcionais. Realmente elas estão sofrendo com esses processos inflamatórios. Então, vendo todas essas imagens que a gente já falou, a gente consegue juntar algumas informações. Primeiro, a gente vê necrose abundante. Você viu aquela outra foto? Muita necrose. Nós vemos um infiltrado inflamatório muito grande nesse tecido hepático, devido à insuficiência hepática aguda. Nós vamos ver uma colestase devido à presença de bilirrubina. Nós vemos os hepatócitos sendo destruídos, os sinusoides dilatados, hepatócitos também balonizados. Então, é um processo de lesão e inflamação intensa e rápida sobre esse fígado. É isso que você tem que entender quando nós falamos de insuficiência hepática aguda. Agora, e na clínica? O que a gente pode falar da clínica do paciente? Primeiro, ele vai sentir muitas dores, principalmente no quadrante onde está o fígado. Claro, a lesão, a inflamação é no fígado. Ele vai sentir náuseas, vômitos, pode ocorrer aquele mal-estar pela presença de febre. Febre, por quê? Existe inflamação. Também esse paciente pode ter vários sinais, entre eles a gente pode ver nessa foto um paciente com icterícia, aquela cara meio, aquele corpo, na verdade, meio amarelado, pela presença da icterícia, que é relevante num diagnóstico clínico de um paciente que está com o fígado danificado, no caso de uma insuficiência hepática. Então a gente vê esse paciente e também a gente pode observar no laboratório outro sinal. A gente vai fazer um exame de sangue no paciente, um exame laboratorial, e vai perceber uma elevação das transaminases. Essa elevação das transaminases
vai indicar que existe um dano hepático. Por quê? Porque essas enzimas, as transaminases, elas estão presentes nos hepatócitos. E se existe uma grande quantidade dessas enzimas no sangue, liberadas no sangue, quer dizer que a integridade desses hepatócitos está rompida, eles estão sendo destruídos e estão liberando essas enzimas para o sangue, estão elevando as transaminases séricas. Além disso, a gente pode destacar também a presença do aumento desse órgão, uma esplenomegalia, o aumento do tamanho desse fígado, devido, claro, a esse processo de necrose e inflamação. Nós falamos anteriormente, esse problema da insuficiência hepática aguda vai levar a outras consequências, a outros problemas mais sérios. Entre eles, entre as complicações, está encefalopatias. O que seria essa encefalopatias? Seria um comprometimento, um acometimento da neurotransmissão nervosa e muscular. E por que isso ocorre? Isso ocorre por uma elevação de substâncias tóxicas no sistema nervoso central. Aí você pensa comigo, o que tem a ver substâncias tóxicas no sistema nervoso central com o fígado, com a insuficiência hepática? O que tem a ver é exatamente que o fígado é um órgão primordial na eliminação e mandar ir para fora todas essas toxinas, reduzir esses elementos tóxicos do nosso organismo. Então, se o fígado não está funcionando adequadamente, existe uma insuficiência hepática aguda, nesse caso da nossa aula, vai ocorrer uma elevação da presença de elementos tóxicos no nosso organismo, que pode elevar ao sistema nervoso central, e isso vai comprometer o seu funcionamento. Além da encefalopatia, outro problema como consequência e agravamento dessa insuficiência hepática aguda seria as coagulopatias. Sim, coagulopatia tem a ver com coagulação diretamente. E o que está ocorrendo nessa coagulopatia? O que está ocorrendo é que, devido a essa insuficiência hepática, no caso aguda dessa aula, o que está ocorrendo é que o fígado parou de funcionar. E o fígado, ele é importantíssimo na produção e de manter também a presença de fatores de coagulação, principalmente aqueles fatores de coagulação relacionados à vitamina K. Entre eles, há o fator 2, o fator 7, 9 e 10 da coagulação. Aí pensa comigo, se esse fígado é importante para a produção desses fatores e o fígado não está produzindo esses fatores, claramente a coagulação estará prejudicada. Esse organismo vivo não vai ter uma coagulação efetiva. Por quê? Não existem certos fatores de coagulação. Então, a coagulopatia também é uma consequência devido a essa insuficiência hepática. Outro problema seria uma hipertensão portal, que pode ocorrer por uma obstrução. Claro, já existe necrose, inflamação nesse fígado, então pode ocorrer essa hipertensão portal. Além de uma síndrome hepatorrenal. Essa síndrome hepatorrenal estaria diretamente relacionada ao aumento da concentração de ureia. E é aí o que a gente pode fazer? Em muitos casos, apenas um transplante do órgão. Que órgão? O fígado. E claramente seria um quadro bem complicado nesse paciente. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa o seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?